Olá você, meu irmão, que alegria mais uma vez ter você comigo aqui no canal Diácono Antônio Francisco, para juntos nós conhecermos a verdade que ensina a Igreja Católica Apostólica Romana. Hoje eu quero falar para vocês sobre um assunto que é meio polêmico, que é um ato que é praticado a princípio mais pelos jovens, pelos adolescentes, mas pela minha surpresa nessa vida de diácono, atendendo algumas pessoas em aconselhamento, mas é praticado também por alguns adultos e até idosos, que é a masturbação. Muitos que eu atendi, que eu ajudei, nem sabia que era pecado. Muitos deles estavam vivendo essa vida e até comungando. E nós sabemos que quem está em pecado grave não pode aproximar-se da Sagrada Comunhão sem antes o arrependimento e a confissão sacramental. Então eu queria falar para vocês esse assunto hoje, que pode ser que você esteja vivendo essa vida, esse pecado, sem saber a verdade que ensina a Igreja Católica Apostólica Romana. Então eu quero ler aqui no Catecismo da Igreja Católica o que diz sobre a masturbação, que está no capítulo 2352, que diz assim: por masturbação se deve entender a excitação voluntária dos órgãos genitais a fim de conseguir um prazer venéreo. Na linha de uma tradição constante, tanto o magistério da Igreja como o senso moral dos fiéis afirmaram sem hesitação que a masturbação é um ato intrínseca e gravemente desordenado. Qualquer que seja o motivo, o uso deliberado da faculdade sexual fora das relações conjugais normais contradiz sua finalidade. Aí o prazer sexual é buscado fora da relação sexual exigida pela ordem natural, que realiza, no contexto de um amor verdadeiro, o sentido integral da doação mútua e da procriação humana. Para formar um juízo justo sobre a responsabilidade moral do sujeito e orientar a ação pastoral, deve-se-á levar em conta a imaturidade afetiva, a força dos hábitos contraídos, o estado de angústia ou outros fatores psíquicos ou sociais que minoram ou deixam menos extremamente atenuada a culpabilidade moral. O que o catecismo quer dizer para nós? Que o ato de se masturbar é um ato intrínseca e desordenado. Por que o catecismo diz isso? Porque a sexualidade foi criada por Deus. A sexualidade é santa, mas desde que seja vivida entre homem e mulher, unido no sacramento do matrimônio, que esteja também livre à procriação do ser humano, aberto à vida. Fora disso, todo ato sexual passa a ser pecado. E a masturbação tem uma gravidade ainda, né? Se a gente for pensar, quando um jovem, um homem ou uma mulher que seja está se masturbando, ela está sempre num ato desordenado. Podemos pensar também que ela está cometendo outro pecado, se essa mulher ou esse homem é casado, um pecado de adultério também. Porque Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 28, aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já pecou em seu pecado. Então, na masturbação, nós podemos acrescentar aqui que é um pecado gerando outro pecado. Por isso, o catecismo diz que é intrínseca e desordenado. É mau esse ato, porque a sexualidade só pode ser vivida santamente entre um homem e a mulher, como eu já disse, unido pelo sacramento do matrimônio. O catecismo continua dizendo aqui que para formar um juízo numa ação pastoral, às vezes muitas pessoas pode levar em conta que alguma, como disse, alguma angústia, fatores psíquicos que pode levar alguém a cometer esse ato de se masturbar, que pode até
atenuar a falta, a sua culpa, por isso precisa de um atendimento, de uma ajuda. Por isso, meu irmão, eu aconselho a você, se é o seu caso, pode ser homem ou mulher, que vive nessa situação, primeiro eu aconselho a você buscar um sacerdote, se aconselhar, se confessar e buscar não mais praticar esse ato de se masturbar, porque o catecismo diz que é mal, é desordenado e é pecado. E é pecado grave, não podendo aproximar-se da Sagrada Eucaristia. Procure o seu pároco aí, o sacerdote, ou mesmo um diácono, se você tiver alguma dúvida também, para se aconselhar, para você vencer esse pecado. Talvez você esteja até viciado nesse pecado, porque alguns jovens começam nesse pecado e acaba se tornando até um vício que quer até sair e não consegue. Busque ajuda na oração para você vencer esse pecado, para você vencer esse vício que faz tanto mal para as pessoas que vivem nesse pecado. Vai se fechando em si, vai ficando uma coisa bem egoísta, porque a sexualidade é abençoada por Deus, é prazerosa, mas é para ser vivida plenamente, homem e mulher unidos no sacramento do matrimônio. Eu espero que eu tenha ajudado a você. Compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha para que o canal cresça, para que mais pessoas conheçam a verdade que ensina a Igreja Católica Apostólica Romana.